Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje eu vou ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e vou ler do versículo 20 ao 23. Colossenses 2, de 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados unicamente no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, de um modo vivo, de um modo pessoal, falando com cada um de nós em particular, e que nenhum saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Espírito de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa convocação da parte do Espírito de Deus, para que em Cristo andemos verdadeiramente em novidade de vida. A grande pergunta retórica do texto, que o texto nos leva a fazer, é: temos andado assim, ou somos grandes farsas como cristãos? Essa palavra é para todos nós, indistintamente, começando de mim. E o desejo do nosso coração é trazer uma instrução do Espírito para cada um de nós. Quem somos nós quando ninguém conhecido está olhando? Você que ser crente no meio dos crentes é fácil demais. Você fica ali entre glórias e aleluias, cheios de jargões pentecostais. Aí eu me lembro da minha mãe: eu quero ver o bom é no ruim. Eu quero ver se nós conseguimos ser cristãos de fato lá fora, no meio da parentela, no meio da vizinhança, no meio dos colegas de trabalho, daqueles que trabalham conosco no dia a dia. E esse arrazoado do apóstolo Paulo aqui visa coibir, barrar a ação nefasta dos falsos mestres daqueles dias, com suas falsas doutrinas, que pretextavam uma pseudo-piedade, mas na verdade eles queriam aprisionar as almas em seus laços malignos. Olha que coisa séria. A chamada teologia do terror. Que hoje nós possamos sair daqui pactuados com o Espírito Santo de Deus. Que façamos uma santa aliança com o Espírito de Deus, cada um de nós. Não para vigiar a vida do irmão, mas para vigiar a nossa própria vida. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. E cuidado com a teologia do terror que tem sido apregoada por aí afora. Aqueles cujas mentes não estavam firmadas em Cristo
como cabeça do corpo, se deixavam persuadir por essa teologia do medo. E essa ação desse tipo de teologia tem perpassado os séculos e chegado ao nosso tempo. Que nós nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Todos nós, indistintamente, estamos em obras. Nenhum do lado de cá da eternidade está pronto. Mas deixa eu dar um conselho de crente velha. Se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Dói menos. Muitas vezes você ouve uma palavra dessa, você diz: essa palavra não é para mim. É para você, é para mim, é para cada um de nós. Ninguém do lado de cá da eternidade está fora da esfera de alcance da transformação produzida pela palavra de Deus. Se ainda estamos aqui, há algo a ser feito em nós e através de nós. Paulo argumenta com seus leitores quanto a essa questão nos seguintes termos, pelo menos de 3 maneiras. Aqui ele fala com os leitores: se eles realmente morreram com Cristo para o mundo, porque se sujeitavam àquelas regras humanas impostas pelos falsos mestres daqueles dias. Como é que eu posso perceber uma falsa doutrina? Conhecendo a verdadeira doutrina através da palavra de Deus. Em segundo lugar, aquelas coisas apregoadas ali por aqueles falsos mestres estavam destinadas a perecer, a morrer, porque vinham de homens. E em terceiro lugar, aquelas coisas poderiam até ter aparência de piedade, mas não eram eficazes na luta contra o pecado, pois vinham de homens, repito, apenas testificavam de uma falsa religiosidade, como podemos ver no nosso tempo. E aqui nós somos levados a refletir acerca daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Em primeiro lugar, será que isso que nós estamos tratando aqui acontecia apenas naqueles dias? Claro que não. Hoje podemos, com pesar, assistir à ressurreição desses invólucros feiticeiros, com seus rigores ascéticos, que são usados para aprisionar as almas dos cristãos, sobretudo os pouco instruídos na palavra de Deus. Falando aos Gálatas, o apóstolo recomenda: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu escuto tantas coisas que vocês não têm noção das situações que chegam aqui, muitas vezes pessoas de outras comunidades. E o propósito de receber essas pessoas não é fazer com que elas venham para cá. E eu digo logo, não estou chamando você para ficar aqui, mas vamos aprender a deixar de ser besta, acordar, ler a palavra de Deus, comparar textos bíblicos com textos bíblicos. É assim que a gente descobre onde está aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar a cada um de nós. A maioria absoluta das pessoas que não costumam ler a palavra, não costumam meditar na palavra, não costumam orar com base na palavra, porque é uma coisa impressionante, a palavra é tão viva, que muitas vezes textos que nós já lemos 500 vezes,
De repente o Espírito quer ministrar algo ao nosso coração naquele momento, e aquela mensagem, aquele texto, aquela expressão, aquele versículo salta aos nossos olhos de uma maneira impressionante. E você diz: meu Deus, eu já li isso tantas vezes, mas não entendi assim. É porque naquela hora o Espírito de Deus deseja ministrar o seu coração de uma forma especial e específica. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto, claro que essa liberdade que o texto fala aqui não é licença para fazer a vontade da carne. E a esse respeito o apóstolo Paulo diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui está o modelo, o paradigma para as nossas ações. Quem? Jesus, o Cristo de Deus. O seu modelo não é o pastor, não é o irmão. O irmão pode ter uma unção tão grande que ele vai andando e o óleo vai caindo. Mas nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente modelo do cristão. Olhemos para o Cristo, busquemos ao Cristo, clamemos a Ele, peçamos insistentemente que Ele fale aos nossos corações, sobretudo naquilo que nós estamos, na travessia que nós estamos fazendo, porque todos nós estamos passando por uma travessia difícil, dolorosa, pelas mais diferentes razões. Aqui não adianta, não importa a gente falar as razões. O fato é que o coração de muitos tem estado pesado, pesaroso, doente, clamando por refrigério e folga. E o Senhor diz para cada um de nós: deixe-se ministrar pelo Espírito de Deus. Muitas vezes a gente ouve 200 vezes a palavra de Deus, às vezes no mesmo texto, e continuamos fazendo as mesmas coisas e queremos mudanças. Essa mudança precisa começar em cada um de nós. Às vezes muitos estão passando por estreitos dentro dos relacionamentos conjugais, dentro das famílias, por conta de dificuldades as mais diversas. O Senhor quer ministrar. Deixe-se ministrar pelo Espírito de Deus. O nosso o bicho parou, mas voltou. Tomara que ele ressuscite. E aí? Ele não quer não. Glória a Deus. Como eu disse, o paradigma para nós é Jesus. Ele é o nosso verdadeiro dono. Olhar para o Cristo e fazer o que Ele ordena nos faz andar em novidade de vida e em segurança. Claro que nem sempre conseguimos, afinal não somos impecáveis. Mas quando caímos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é também o que nos justifica. Ele nos considera limpos do ponto de vista de Deus. Isso é sério demais. E hoje eu queria dar a você uma tarefa. Vigie-se, cuide-se, preste atenção aos seus pensamentos e aos seus atos. Pensamentos produzem atos, bons ou maus. O nosso interior é o nascedouro deles. Deixe-se ministrar pelo Espírito Santo de Deus e a glória do Senhor descerá sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. O que é que essa brevíssima mensagem nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar,
Falando aos Romanos, Paulo traz mais luz a essa questão, dizendo: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. E aqui ouvimos o apóstolo falar de interioridade, não de aparências, aparência exterior de piedade, como muitos querem impor. E em segundo e último lugar, claro que tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém. A nossa liberdade não pode causar escândalo ao irmão mais fraco na fé. Devemos ter esse zelo com o nosso irmão, por quem Jesus também morreu. Desfrutemos, pois, da alegria do Espírito Santo e nada disponhamos para a carne no tocante às suas inclinações e apetites. Não por exigências de homens, mas por amor ao Cristo. E eu repito, todos nós, do lado de cá, estamos em obras. Que nos deixemos ministrar. Deus tem grandes coisas para fazer em você, em nós e através de nós. Que nos deixemos ministrar. Uma das coisas que tem barrado as vitórias do povo de Deus é a ranzinzice. Eu não sei se essa palavra existe. Se não existe, eu acabei de inventar. É o queixume. Aquela murmuração que não cessa. Murmuração é um cântico de vitória para coisa ruim. Cada vez que você reclama de algo, tem um aplauso do inferno. Então que nós possamos dizer: Senhor, está difícil para mim, o peso está muito grande, a situação parece não ter conserto, mas eu creio na tua vitória nessa situação. Eu creio naquilo que o Senhor pode fazer nessa situação. E eu já vou dizendo amém, do jeito que o Senhor vai fazer. E do jeito que vier a sua resposta, glorifica o nome do Senhor. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Mário? Ah.